Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos, que gusto. Uma vez mais estamos aqui nesse segundo programa de 2023. Já estamos vivendo uma grande expectativa para este primeiro sábado, às 4h30 da tarde, onde todos os obreiros, todos os colaboradores, todos os discípulos estaremos juntos às 4h30 da tarde. Pero nós outros estamos invitando a todos os discípulos e obreiros que participem pela manhã de um propósito muito forte que vai acontecer nos casos impossíveis. Eu estarei com o pastor Cláudio às 6h30 da manhã, ungindo a todas as pessoas com o azeite de Israel. Aí está, com o azeite de Israel, onde todos serão bendecidos. Essa festa é uma festa marcada por Deus, onde estou seguro que todas as angústias e problemas serão convertidos em cenizas. A obra que Deus começou em sua vida, Ele deseja terminar. Haga um esforço, venham todos os obreiros e grupos e depois vocês estarão 4h30 da tarde em sua reunião, que será a reunião dos discípulos. E não vá se olvidar de trazer a tela de jute. Tragam na tela de jute. Vamos estar em ajuno e este ajuno coletivo abrirá portas que você nem sequer imagina. Vamos começar o programa Obreiros em Foco e pido a todos que preparem uma sídia. Todos os dias estamos orando de rodilhas, pedindo a Deus, haga-nos justiça. Prepare a sídia. Nesta sídia, coloque, por favor, a palavra de Deus, que será Ele próprio Deus aí sentado. Prepare um vaso com água, prepare fotografias, porque no final do programa vamos de rodilhas pedir a Deus, haga-nos justiça. E se você quer enviar seu nome, e ele nome de toda a sua família, aí se encontra nosso WhatsApp, 099-895-9144. Você que acompanha o programa pela TV Universal, pela Rede Aleluia, pela Rádio Ecoantena 1030 AM, pela FM Sonorama 103.7, você que acompanha-nos pela internet, Facebook, Obreiros Equador e YouTube, Obreiros Equador Universal. Todos que estão pela rádio, Ecoantena e Sonorama FM, e na hora da oração, por favor, você vá para Facebook, Obreiros Equador, ou YouTube, Obreiros Equador Universal. E você que se encontra apartado, ha sofrido muito, pida força para Deus e comunique-se com nós outros, porque podemos lhe ajudar. Você que quer regressar aos braços de seu Padre, aos braços de aquele que lhe pode ajudar. Aí está nosso WhatsApp para que você pueda comunicar-se. 099-895-9144. Aí está, rescate em seu hogar. Vamos em seu hogar, vamos lhe ajudar. Há muita gente apartada me escutando. Há muita gente apartada vendo-me pela TV Universal, por Facebook, por YouTube. Há muita gente, mas não tenha pena. Busque ajuda e iremos em sua casa para lhe ajudar. Vamos começar o programa escutando uma pergunta e respondendo-la à luz da palavra de Deus. Já regressamos.
Hola a todos del programa Obreros en Foco, soy Naim Ibur del Templo de la Fe y me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es la condición para hacer la obra de Dios? ¿Cuáles son esas condiciones que uno tiene que tener? De antemano le agradezco por su respuesta. Que Deus lhe bendiga abundantemente. Excelente pergunta. É verdade, para ser a obra de nosso Senhor Jesus, não necessitamos apenas ter gana ou prazer de hacê-la. Necessitamos de uma condição espiritual. E a condição é essa, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. Mire o que está escrito: revesti-os com toda a armadura de Deus, para que podais estar firmes contra as ensaídas del diabo. Ou seja, para que uno pueda fazer a obra de Deus e poder ajudar outras pessoas sem lastimar sua vida, uno necessita desta armadura que é o Espírito Santo, porque por mais que tenho ganas de ajudar outras pessoas que sofrem problemas espirituais, se eu não tenho o Espírito Santo, ou melhor, a armadura, eu não estarei protegido. Versículo 12, Pablo explica por que necessitamos desta armadura do Espírito Santo, porque nossa luta não é contra sangue e carne, sino contra principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo de tinieblas, contra as huestes espirituais de maldade e em las regiões celestiais. Ou seja, Pablo deixou claro que a obra de Deus, que esta luta é espiritual e que é necessário que uno tenha o Espírito Santo. Vamos agora acompanhar uma história de uma pessoa que se perdeu, que foi atrapada por ele engano, mas esta pessoa pudo regressar. E vou a dizer-lhe, você pode regressar, Deus pode lhe ajudar. Este sábado agora estaremos em 2 eventos fortes, obreiros. 7 da manhã, e nos casos impossíveis, onde eu estarei com o pastor Cláudio, e às 4h30 da tarde, que você não vendrá às 4h30 para buscar outra coisa, senão inverter em sua vida espiritual, que é a primeira reunião dos discípulos de Laim, às 4h30 da tarde, para obreiros, colaboradores, CPOs, discípulos, FJU, evangelizadores, membros, para todos, hasta para você que está apartada e quer estar com nós outros. Acompanhe, por favor, essa história e já regressamos. Mi nombre es Carlos Fuentes. Yo llegué a la Iglesia Universal cargado de problemas financieros, llegué a la Iglesia Universal con problemas en mi matrimonio, falta de discernimiento de cómo llevar a mi familia y muchas veces también me sentía ansioso por problemas que yo había cometido y faltas que yo había cometido en mi matrimonio. En aquel tiempo fue más bien las infidelidades de mi parte y muchas veces también mi carácter, la forma de cómo yo trataba a mi esposa. Era un hombre muy impulsivo, muchas veces hasta violento, y era algo que, aunque dentro de mí era feo, no lo podía controlar, era algo que me controlaba a mí. Yo conocí la Iglesia Universal por parte de mis cuñadas y mi suegra, que fueron que inicialmente nos invitaron de un principio. Y
y aceptamos la invitación. Cuando llegamos a la Iglesia Universal, vimos una mano que nos ayudó, que estábamos progresando, estábamos saliendo de un bache. Tal vez no, en ese momento éramos nuevos, no entendíamos cómo funcionaban las cosas, pero siempre había gente dispuesta a ayudarnos. Las cosas iban avanzando, las cosas iban normalmente, íbamos creciendo en la fe, íbamos trabajando nuestros problemas, solucionando muchas de las fallas que tuvimos, y por unos malos entendidos que hubieron y por yo no tener discernimiento espiritual, salimos de la iglesia. Y la situación, en vez de ir mejor, empeoró, porque ya después, en ese tiempo, yo caí en un vacío, en un hoyo, donde yo no encontraba paz, me sentía vacío y empecé a tener insomnio. Y de allí empezaron a haber enfermedades. Fui al doctor porque no podía dormir. El doctor me dijo, oh, mira, tienes diabetes, tienes colesterol, tienes la presión alta, tienes esto, tienes lo otro. Y entonces eso nada más empeoró las cosas. Yo pensé muchas veces en regresar a la iglesia, pero dentro de mí había algo que no me dejaba ir. Eran los pensamientos, oh, te van a juzgar, o te van a mirar, o los ojos van a estar puestos en ti porque tú estuviste un tiempo sirviendo aquí, y entonces la gente se acuerda de ti y ahora van a decir, mira, ya regresó, ahora viene todo dolido, todo enfermo, todo golpeado, y ahora sí quiere regresar. Entonces, hasta cierto punto empecé a tener orgullo de decir, no, yo me voy a curar yo solo. Entonces fui con terapeutas, fui con psicólogos, pero nada me pudo ayudar. Cada vez que salía un psicólogo me venía peor. Me acuerdo exactamente en julio del 2018, y me pongo un poco así porque fue la fecha que todo cambió, aunque fue una fecha dolorosa. Fue la que marcó la diferencia. Fue cuando nos separamos con mi esposa, y pues ya dije, no, ya es tiempo de regresar con Dios. Ya no puedo yo solo. Y regresé y todo cambió. Hoy es muy diferente, hoy es noche y día. Puedo dormir. El vacío que yo tenía en el estómago, que yo le decía a mi esposa, es que yo siento algo en mi estómago y no lo puedo quitar. Eso no lo siento. Las palpitaciones en el corazón tampoco las siento. Ahora son las 10 de la noche, ya me está dando sueño, ya duermo. Y sobre la diabetes que me dijo el doctor que tenía, mi azúcar está normal. Dios hizo su parte. Y yo fui a buscar, y Él vio sinceridad en el corazón, y yo me entregué completamente, y aquí estoy. Ahora que regresé, pude tener un verdadero encuentro con Dios. Estoy feliz, estoy con mi esposa, se restauró el matrimonio. Estoy regresando otra vez a mi vida financiera, a mi trabajo, a mi profesión. En la iglesia estoy involucrado. Tengo ganas de salvar almas, tengo ganas de que la gente escuche mi testimonio, porque yo sé que hay gente allá afuera que pasa lo que yo estoy pasando, y yo necesito que escuchen, porque hay salida. Yo sé que es difícil, yo sé que duele, yo sé que a veces se piensa que no hay mañana, pero sí lo hay. Mi vida cambió por una decisión que yo tomé, y hoy, gracias a esa decisión de entregarme completamente a Dios, estoy disfrutando de todas las maravillas que Él está haciendo en mi vida. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @obrerosecuador. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144
y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. La voluntad de nuestro Deus es que todos os discípulos, es que todo aquele que lo sirve esteja bem, esteja alimentado, esteja saciado com a água que Ele nos dá, para que nossa sede seja apenas para as coisas espirituais, as coisas que agradam a Deus. Eu estava meditando neste livro de João, capítulo 4, versículo 14, e estas palavras dele próprio Senhor Jesus mostra que a intenção de ele é que seus servos sirva a ele em vida e lhe sirva em la muerte, em la eternidade, porque quantos servos que estavam servindo e se perderam, porque deixaram a fuente, que é ele Senhor Jesus. Mire o que está escrito, pero ele que beba del água que eu lhe darei, não tendrá sede jamais. La água que eu lhe darei, esta água nada pode dar, la religião não pode dar, ele conhecimento profundo da Bíblia não pode dar. É obra dele próprio Deus, é obra do Espírito Santo. Sino que el água que eu lhe darei se convertirá em ele uma fuente de água que brota para a vida eterna. Deus, ele não quer apenas saciar nossa sede. Ele deseja que adentro de uno tenha uma fuente. Esta fuente poderá ajudar outras pessoas. Eu que um dia cheguei a Deus com muita sede, Ele saciou minha sede. E por la misericórdia, isso de mim uma fuente por obra do Espírito Santo. Obreiros, éramos uma fuente de maldade, éramos uma fuente de coisas oscuras, e Deus nos lavou, e Deus nos limpiou, e por sua infinita misericórdia, nos converteu em uma fuente com luz, em uma fuente de Ele para ajudar outras pessoas. Não há privilégio maior que este. E quantos que hão desprezado este privilégio? Por isso, pense-lo em todo isso. Não deixemos de ser esta fuente, de ajudar a los que necessitam de nosso apoio, de nossa mano estendida, aqueles que necessitam de nosso conselho, que levanta, que dá ânimo, que dá força para todos. Pense-lo em todo isso e não deixem de ser esta fuente que Deus quer usar dia tras dia, e vá se organizando, porque este sábado agora, às 4h30 da tarde, passe a voz para todos os obreiros, passe a voz para todos que você está em um grupo, porque os obreiros se encontram em grupos da igreja, grupo ROV, grupo de evangelização, em vários grupos. Invite-los para a primeira reunião dos discípulos de 2023, às 4h30, traga a Bíblia, porque nesta primeira reunião dos discípulos, todos estarão invertendo em sua vida espiritual. Todos de Guayaquil vendrão para o templo de la fé,
e as demais igrejas receberão a transmissão. Traga a Bíblia, porque o Espírito Santo está preparando algo inovidável para todos ustedes. Passe la voz. Mi nombre es Victoria y mi vida antes de conocer a Dios era una vida bien destruida. Yo era una muchacha bien triste, bien amargada. Yo tenía vicios, tenía complejos, era muy triste. Yo crecí en la iglesia, así que yo ya sabía todo lo malo y lo bueno, pero nunca me interesaba esas cosas de hacer lo bueno, de obedecer a Dios. Entonces un día yo caí, de repente fue un día que no más que caí en tentación, que yo hice lo que hice y de vez yo salí de la iglesia. Entonces me alejé de Dios, de todo lo que me enseñaban. Yo paré totalmente de hacer todo lo bueno. Entonces mi vida se volvió un infierno de verdad. Volví a hacer todas las cosas que yo hacía antes de venir a la iglesia, pero como 10 veces peor. Muchas cosas acontecieron que yo quería venir, yo quería regresar, pero no tenía fuerzas. Yo no, como yo quería, pero las ganas, las fuerzas yo no tenía para volver. Tuve un golpe emocional muy grande y así yo pensé, Dios es lo único alternativo para cambiar mi vida, porque ya traté de todo, de todo. Cuando yo volví a la iglesia, yo volví determinada de que como ya sabía que era la verdad, que eso me iba a ayudar, yo volví con más ganas, con más sed de buscar a Dios, de buscar la verdadera transformación, ¿verdad? Y así que yo me agarré de Dios, o sea, yo agarré todo lo que yo ya conocía y lo puse en práctica, como el diezmo, como todo. Y entonces yo fui buscando el Espíritu Santo y fui buscando de nacer de nuevo, porque eso es lo que me faltaba, y luego yo aprendí de eso, participando de eso es lo que me faltaba, por eso yo me aparté. Entonces yo fui buscando eso, y ya cuando tuve el bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, todo cambió en mi vida. Ya no tenía ese vacío, ya no tenía esa tristeza, esa carencia de amor, de atención. Ya no era negativa, ya no tenía malos pensamientos, ya no quería cortarme, yo quería vivir la vida. Ya no fumo, ya no tomo, ya no salgo en las noches, ya no voy a los bailes ni nada de eso. Yo soy una muchacha feliz y tengo deseos de llevar a los demás lo que yo tengo ahora. Sí, volví a la presencia de Dios y nunca más voy a salir. Vamos hablar com Deus. É momento de la oração. Vamos pedir de rodillas a Deus que nos haga justiça. Você que acompanha o programa por la Rádio FM Sonorama 103.7, você que acompanha por Ecoantena AM 1030 AM, vaja por favor para Facebook Obreiros Equador ou YouTube Obreiros Equador Universal. Vamos pedir a Deus que nos haga justiça. Nuestro Deus e nuestro amado Padre, uma vez mais aqui estamos com prazer e com fé, de rodillas, claro, para lhe pedir que o Senhor haga justiça em la vida de tus servos, em la vida de todas as pessoas que se encontram unidas com nós outros em oração. La justiça, meu Padre, que acabará com este sofrimento, la justiça que acabará com todos os males que se encontram atormentando a todos, que se encontra entristecendo a todos. Espírito Santo, haga-nos justiça. Não há outro que pueda hacer a justiça senão o Senhor. La justiça que bendice este hogar, la justiça que elimina esta maldição, esta vida amargada, esta vida de problemas
e problemas, Espírito Santo, haga a justiça, para que todos sepam que Ele, Senhor, está vivo, que Ele, Senhor, ressuscitou de los muertos. Mi Padre, consagra este vaso com água, e quando todos beberem del água, bebam de la justiça, e bendiga sábado a hora, a las 4:30 de la tarde, um sábado onde tus discípulos estarão invertendo em sua vida espiritual para não cair em tentação. Mi Padre, eu entrego todos em tus manos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, bebamos del água. Bueno, depois de tudo que foi dito, depois de tudo que você pudo observar, nós outros vamos quedando-nos por aqui. Pero o pastor Cláudio se encontra aqui no programa Obreiros em Foco, é um prazer tê-lo aqui, é ele pastor responsável de um trabalho muito importante da igreja, que é a cadena de los casos impossíveis. E neste dia sábado, dia 7 de janeiro, primeiro sábado do ano, nós outros estaremos juntos em um propósito que vai a cambiar a história de sua vida e de sua família. Pastor Cláudio, que prazer tê-lo aqui no nosso programa, e conte-nos como será esse propósito dia 7 às 7 da manhã, neste primeiro sábado de janeiro. Olá, pastor Jorge, e olá a todos nossos amigos, obreiros, colaboradores, você que nos está assistindo ou escutando-nos. Nós outros estaremos este sábado, que não será uma fecha comum, não será um dia mais em seu calendário, será um dia especial porque será o 7º dia que foi santificado por Deus, como disse as Sagradas Escrituras, será o dia 7 de janeiro e também às 7 da manhã. Não será um dia comum porque é a oportunidade de esta pessoa que nos acompanha ter em sua vida a obra de Deus completada. A Bíblia mostra no livro de Gênesis, capítulo 2, que Deus, havendo terminado, ou seja, completado a obra, Ele pudo descansar. Há muitas pessoas, principalmente obreiros, colaboradores, que Deus ha empezado a obra de Ele na vida deste obreiro. Ele foi curado, ele foi liberado, ele foi livre de muitos problemas. Sin embargo, ele todavia tem uma luta, uma batalha que aún não pudo ser resuelto. Ele está enfrentando um problema, seja de ordem familiar, sentimental, em la vida econômica, e esse problema, pastor Jorge, todavia não pudo ser vencido. Através do ajuno, nós outros vamos a determinar a vitória para esta pessoa. Por isso, eu hago essa convocação para todos os servos de Deus. Você obreiro, você evangelista, você que nos acompanha do CPO, todos aqueles que querem uma nova vida. Este sábado 7 de janeiro será o sábado del rajar de Deus. Habrá luz para dividir a alegria de la tristeza, o sofrimento de uma vida de vitórias. Incluso, pastor Jorge, você vai estar comigo este sábado, a partir das 6:30 da manhã, você vai estar consagrando a cada pessoa que vai estar com nós outros neste ajuno coletivo. É verdade, justamente para que aconteça o que você acabou de dizer, uma separação. Uno será separado de la derrota, uno será separado de la miséria, de la enfermidade, uno será separado de tudo que se encontra angustiando e traindo tristeza para você. Por isso, este sábado, estamos aqui pedindo a todos os obreiros, a todos os discípulos, CPOs, a todos os grupos que venham estar
participando, vamos estar aí na entrada da igreja, ungindo, porque estamos seguros que através desta unção, através deste propósito, habrá um antes e um depois. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, você poderá vir e trazer toda sua família. Haga um esforço, porque será algo que vai cambiar completamente a história de vossa vida. Amanhã regressaremos e estaremos falando mais sobre este propósito. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.